Las dunas del Kalahari esconden una arquitectura de supervivencia donde cada gramo de sombra dicta quién persiste y quién perece. A diferencia de otros desiertos donde la arena es la protagonista absoluta, aquí la supervivencia no depende de la resistencia pasiva, sino de una arquitectura cognitiva superior, la capacidad de anticipar el movimiento de la presa a través de estratagemas de engaño y emboscada que desafían la escasez hídrica crónica. Mientras el sol proyecta una intensidad térmica que agota las reservas metabólicas de cualquier mamífero desprovisto de una estrategia termorreguladora eficiente, los depredadores de esta vasta cuenca sedimentaria del sur de África operan bajo una lógica matemática donde el margen de error equivale inevitablemente a la extinción. Cada depredador en el Kalahari, desde el sigiloso caracal hasta la manada de hienas manchadas, ha desarrollado un software biológico optimizado para ignorar el calor como barrera. Estos carnívoros no buscan la fuerza bruta, sino el vector de mínima resistencia en un entorno que cambia drásticamente cada hora. La termodinámica del desierto dicta que el gasto energético debe ser inferior al retorno calórico obtenido. Y es precisamente en esta balanza donde la inteligencia biológica separa a las especies que dominan el territorio de las que sucumben a la fatiga térmica. Comprender el éxito del Kalahari exige abandonar la idea del desierto como un espacio vacío. Es, en realidad, un tablero de ajedrez donde el juego es perpetuo y el costo de un movimiento fallido se paga con la vida en menos de 20 minutos bajo el cenit solar. El Kalahari, extendiéndose sobre Botsuana, Namibia y partes de Sudáfrica, se diferencia de desiertos hiperáridos como el Sáhara por ser un ecosistema semidesértico que atrapa la humedad en un suelo de arena roja y profunda. Esta estructura geológica oculta grandes cantidades de agua subterránea que, aunque inaccesible para la mayoría, dicta la distribución de las presas y, por ende, el mapa de caza de los depredadores. La geografía del lugar es un filtro. Solo aquellos con la plasticidad conductual para aprender patrones migratorios complejos pueden mantenerse operativos. Aquí no sobrevive el más apto en el sentido clásico darwiniano, sino aquel capaz de procesar el ambiente como un sistema de información dinámico, detectando cambios mínimos en la vibración del suelo o en el comportamiento de las aves carroñeras que actúan como indicadores sensoriales a distancia. Muchos observadores asumen que la vida en el calor extremo es un ejercicio de estoicismo pasivo. La realidad biológica es diametralmente opuesta. Los grandes felinos, como el león del Kalahari, no esperan a que la presa se presente. Despliegan una logística de patrullaje que optimiza el uso de la energía cinética. Mientras el animal estándar intentaría buscar una fuente de agua, una meta peligrosa cuando las charcas están sitiadas por la competencia, el depredador de élite maximiza la hidratación a través de las vísceras de sus víctimas. Este es un punto de quiebre cognitivo que diferencia a la especie superior. Entender que el agua no está en el pozo, sino en el tejido del otro. Al procesar el entorno bajo esta premisa, la necesidad de migrar largas distancias y exponerse al desgaste térmico disminuye exponencialmente. Contrastemos esta estrategia con la del licaón, el perro salvaje africano, cuya inteligencia reside en la coordinación social y la persistencia inagotable. Mientras el león elige la emboscada puntual, el licaón opera bajo un modelo de distribución de carga energética. Son depredadores sociales que comprenden que el calor excesivo es una debilidad compartida, pero una que puede ser gestionada a través de la fatiga inducida. Al perseguir a una presa durante horas, los licaones no buscan la velocidad máxima, sino la acumulación de entropía térmica en su objetivo.
Forzar a una gacela a elevar su temperatura corporal más allá de su umbral crítico es una técnica táctica refinada que requiere años de aprendizaje social dentro de la manada. Si no comprendes que la resistencia es, al final, una forma superior de inteligencia frente a la velocidad, es difícil captar por qué el licaón domina las áreas donde otros fallan. El mito de la fuerza bruta se desmorona ante la realidad de la estrategia. Si un depredador gasta el 10% de sus reservas energéticas anuales en una persecución frustrada, su viabilidad reproductiva entra en colapso. Esta es la razón por la cual los depredadores del Kalahari han desarrollado sistemas de comunicación silenciosa. El lenguaje corporal entre los miembros de un grupo de búsqueda es tan sutil que se vuelve invisible para el ojo inexperto. Un simple cambio en la posición de las orejas o una pausa milimétrica en la marcha comunica una corrección de rumbo basada en una señal olfativa que un ser humano sería incapaz de detectar. Estas redes de información garantizan que la manada nunca sea más grande de lo que los recursos locales permiten. El control de la población no es accidental, es un cálculo homeostático necesario para no sobrecargar el ecosistema frágil que los sustenta. Existe una tensión constante entre el oportunismo y el método. Algunos carnívoros solitarios, como el guepardo, confían en la especialización de sus fibras musculares para un sprint explosivo, un riesgo calculado que requiere una recuperación prolongada y peligrosa. Otros, como la hiena, optan por la resiliencia digestiva y la cooperación intergeneracional. La diferencia no es de tamaño, sino de gestión de riesgo. El guepardo es un inversor de alto riesgo y alta rentabilidad. La hiena es un gestor de infraestructuras críticas. Ambas estrategias funcionan bajo los mismos términos de escasez. Si la especialización técnica del guepardo fallara ante un solo cambio climático severo, la especie colapsaría. Por ello, la diversidad de estrategias en el Kalahari es la mayor defensa contra la inestabilidad total. A veces, la naturaleza dicta que ser el más rápido es menos valioso que ser el más persistente. El costo de la ignorancia, en este escenario, es la extinción. Cualquier ejemplar joven que no logre interiorizar los mapas invisibles del desierto antes de la primera temporada de seca desaparece sin dejar registro genético. Es un proceso brutal y sin concesiones. Para quienes estudian la ecología de este entorno, la pregunta no es qué animal es el más fuerte, sino cómo logran transmitir esta sabiduría técnica de generación en generación sin un lenguaje articulado. Existe una transmisión cultural de rutas, de tiempos de caza y de límites territoriales que sugiere una complejidad mental subestimada por décadas de estudios académicos que apenas están empezando a desentrañar los mecanismos de la memoria colectiva en mamíferos no humanos. Cuando el sol se oculta, el Kalahari experimenta una transformación radical. La temperatura cae en picado, alterando la actividad de los predadores y convirtiendo el desierto en un escenario de visibilidad acústica. Aquí, las especies que dependen del oído desarrollan una ventaja táctica sobre aquellas que se apoyan solo en la visión térmica. Este giro constante es la clave para entender por qué ninguna especie logra monopolizar el Kalahari por completo. Es un ecosistema que castiga la hegemonía. Quienes pretenden controlar todo el territorio pierden la capacidad de especializarse en el nicho que los hace invulnerables. Esta es la lección del desierto. La sabiduría reside en la adaptación específica, no en la dominación generalizada. Quien domina una sola arista del desierto, domina su propia existencia frente al calor absoluto. Sob, o manto da noite, a acústica do Kalahari redobra súa complexidade.
O silêncio, muitas vezes confundido com a ausência de vida por um observador apressado, é na verdade um campo de batalha sônico onde cada vibração do solo ou sibilo de vento serve como indicador geográfico. Predadores de hábito noturno. Aqui não utilizam a força bruta como ferramenta primária, mas a decodificação de frequências sutis que revelariam a posição de uma presa sob o manto da escuridão mais profunda. Enquanto a luz do dia impõe uma realidade baseada no calor e no espectro visual, a escuridão exige um processamento neural completamente distinto, forçando a linhagem de grandes felinos e pequenos canídeos a refinar seus sentidos a níveis que a ciência mal consegue mapear com precisão absoluta. Existe um risco latente para aqueles que ignoram essa dualidade. A incapacidade de transitar entre esses regimes sensoriais significa, fatalmente, a perda da oportunidade de alimentação ou o posicionamento errôneo na hierarquia de caça. Observar a dinâmica desses animais revela uma diferença de outra ordem de grandeza quando comparamos a estratégia de espera com a estratégia de perseguição ativa. Na arena do deserto escaldante, a resistência metabólica atua como o grande equalizador. Imagine uma situação onde um predador de menor porte decide economizar energia sob uma sombra ínfima durante o pico térmico, enquanto sua presa se esgota em uma corrida de longa distância na tentativa de encontrar um bolsão de umidade. A paciência desse predador não é um traço de personalidade, é uma adaptação fisiológica evolutiva moldada por milênios de escassez hídrica. A falha em compreender esse balanço energético resulta invariavelmente na eliminação da linhagem. O custo de continuar ignorando essa economia de energia para um animal no Kalahari é o esgotamento dos estoques internos de glicose, levando-o a um ponto de não retorno diante de um sol que não perdoa erros de cálculo. Considere agora o contraste entre os que habitam a superfície e aqueles que encontram na estrutura do solo um refúgio térmico. Enquanto os grandes predadores mantêm sua autoridade na vastidão das dunas, uma gama inteira de predadores menores e altamente especializados opera em uma camada subterrânea que altera completamente a percepção de território. Eles não constroem apenas abrigos, eles cultivam microclimas. Se para muitos parece estranho que a sobrevivência dependa da capacidade de escavação, é preciso observar que a estabilidade térmica abaixo dos 30 centímetros de areia é, muitas vezes, a diferença entre manter a homeostase e sofrer uma falha sistêmica devido ao hiperaquecimento. Essa dualidade entre ser da superfície e ser da subsuperfície define o sucesso reprodutivo no Kalahari de maneiras que a observação superficial costuma ignorar. Quem compreende esse mecanismo enxerga o deserto não como um plano horizontal vazio, mas como uma estrutura vertical, estratificada e densamente povoada. A literatura biológica sobre predadores de ambientes extremos sugere que a especialização nunca é absoluta. Pelo contrário, existe uma plasticidade comportamental que se manifesta justamente nos períodos de crise climática, quando as chuvas falham e o calor ultrapassa os limiares críticos. É neste estágio que observamos a quebra das expectativas tradicionais. Comportamentos de cooperação que, em épocas de fartura, seriam impensáveis. Não é uma questão de ética ou consciência, mas um processo automatizado de sobrevivência coletiva frente a um ambiente que ativamente busca extinguir qualquer ineficiência. Quem consegue adaptar suas táticas de emboscada ou seus padrões de migração de última hora ignora as normas de sua espécie e segue a regra suprema do Kalahari: o fluxo ininterrupto de energia, custe o que custar a estrutura social do grupo.
Aqueles que chegam até este ponto, na compreensão da dinâmica desértica, já não enxergam o ambiente como um vazio, mas como um sistema complexo de escolhas de alto risco. A diferença entre o predador que subsiste e o que perece reside inteiramente na capacidade de interpretar o ambiente em tempo real e reagir conforme a disponibilidade mutável de recursos. Quando a temperatura da areia sobe ao ponto de inutilizar as patas dos corredores rápidos, observamos uma mudança estratégica quase unânime entre as espécies de topo. O foco passa a ser o posicionamento estratégico em torno de rotas de acesso aos poucos pontos onde o calor ainda é suportável. Esse ajuste fino, quase invisível ao olhar de fora, demonstra uma autoridade de domínio que transcende a força ou o tamanho. O Kalahari não premia apenas o mais feroz. Ele premia o mais astuto na gestão de sua própria vulnerabilidade térmica. Muitos observadores focam apenas no combate aberto, mas o conflito real, o embate que realmente dita quem sobrevive à estação seca, acontece na arena silenciosa da gestão de temperatura corporal e no gerenciamento estratégico de reservas calóricas. A perda potencial para qualquer animal que falhe em cronometrar seus ataques ou seus períodos de repouso é a morte por estresse térmico, uma das causas mais comuns e devastadoras de mortalidade entre os jovens predadores que ainda não herdaram a cartografia precisa de seus ancestrais. Se este tipo de investigação profunda sobre os mecanismos da vida em situações críticas faz sentido para a sua forma de interpretar o mundo natural, considere compartilhar esta perspectiva com alguém que aprecia a complexidade da fauna em condições extremas e inscreva-se para continuarmos mapeando as regras ocultas desse ecossistema inóspito, onde cada movimento é uma aposta vital entre a continuidade da linhagem e o silêncio eterno da areia escaldante. A dinâmica de poder sob o sol inclemente do Kalahari subverte as noções tradicionais de hierarquia biológica que frequentemente observamos em biomas mais brandos. Enquanto em florestas tropicais a competição pode ser direta e física, disputando copas de árvores ou territórios de caça abundantes, no deserto a moeda de troca é o tempo. Especificamente o tempo útil que um organismo possui antes que sua homeostase entre em colapso catastrófico. Imaginemos dois predadores distintos, um felino de médio porte e um canídeo social. Em condições de temperatura amena, ambos poderiam coexistir sem grandes atritos. No entanto, quando os termômetros ultrapassam o limiar crítico durante as tardes de dezembro, a percepção de utilidade do terreno muda drasticamente. O felino, dotado de mecanismos de conservação de energia mais eficazes, entra em um estado de quase dormência, posicionando-se em sombras rochosas estratificadas, onde a circulação de ar é marginalmente superior. Já o canídeo, cujas necessidades metabólicas exigem movimento constante para monitoramento de rotas, enfrenta a reversão de risco de forma brutal, ou ele se arrisca a atravessar a areia abrasiva para chegar a uma área de alimentação, ou aceita a estagnação. Quem opta pelo risco sem calcular a temperatura da areia paga o preço imediato. O erro de julgamento sobre o calor do solo não resulta apenas em cansaço. Causa queimaduras severas que incapacitam o animal e o retiram permanentemente da equação de sucesso da alcateia. Observar essa tensão constante desmascara a ilusão de que predadores dominam o deserto. Eles são, na verdade, seus prisioneiros mais disciplinados. A autoridade de uma espécie no Kalahari não vem da sua capacidade de impor medo, mas de quão bem ela compreende os ciclos termodinâmicos do seu território. Considere o comportamento das aves de rapina que habitam estas regiões. Elas não operam em horários arbitrários. O seu voo,
O ângulo de planagem e até o momento da caça são regidos por correntes térmicas ascendentes que são previsíveis se o animal tiver a experiência necessária. Um predador jovem, desprovido de maturidade sazonal, muitas vezes tenta caçar no pico térmico, exaurindo suas reservas de glicogênio em minutos. Esse é o custo de ignorar as regras invisíveis. A diferença entre a linhagem que prospera e a que desaparece é o acúmulo desse conhecimento empírico sobre onde, quando e sob quais condições de luz a presa estará mais vulnerável ou o predador estará mais seguro. A natureza aqui é uma mestra implacável de eficiência. O desperdício de energia, seja um passo extra ou uma caçada sem sucesso garantido, é punido com a redução drástica das chances de sobrevivência para a ninhada seguinte. Existe um contraste fascinante entre predadores especializados e generalistas nessa equação. O generalista, embora tenha maior flexibilidade, muitas vezes perde em eficiência térmica. Ele se desloca por áreas mais amplas, perdendo mais calor e energia. Já o especialista, como o carnívoro de pequeno porte, que se especializou em roedores de hábitos subterrâneos, demonstra um domínio do microclima. Ele conhece a umidade exata de cada toca, a hora em que o solo retém menos calor e o tempo exato que precisa expor seu corpo para regular a temperatura interna sem superaquecer. Se você observar atentamente a fauna do Kalahari, notará uma ausência de pressa. Não há movimentos bruscos desnecessários. A economia de movimento é a forma mais refinada de conservação. Em muitos contextos, a sobrevivência é vista como uma luta contínua, mas no Kalahari ela se assemelha muito mais a um jogo de xadrez estático. Cada animal está posicionado como se esperasse o movimento de um adversário que, na verdade, é o próprio ambiente físico. O vento quente, a areia que queima, a luz que ofusca. A literatura acadêmica sobre ecologia desértica frequentemente aponta que a resiliência não depende apenas da capacidade física de aguentar o calor, mas da inteligência comportamental em evitá-lo. Não se trata de resistência passiva, é uma manipulação consciente do ambiente. Animais que escavengam ou caçam à noite, por exemplo, não estão apenas fugindo do sol, estão otimizando o seu gasto energético em relação à taxa metabólica de suas presas. Esse padrão de resposta não é algo que o animal decide conscientemente a cada dia. É uma codificação de sobrevivência que atravessa gerações. No entanto, quando as condições mudam, como em ciclos de secas prolongadas que desafiam a média histórica, vemos quem realmente possui a adaptação necessária. É nesse limite que a seleção natural atua com maior clareza, eliminando não apenas os mais fracos, mas aqueles que se apegaram a estratégias que funcionavam há uma década, mas que hoje são obsoletas devido às pequenas alterações na hidrologia do deserto. Prestar atenção na sutileza desses movimentos é notar detalhes que escapam à primeira vista, como a forma como um predador altera sua postura no solo para maximizar a troca de calor com a terra mais fresca sob a camada superficial. Se você sente que a observação de sistemas complexos e as lições escondidas sob a superfície da aparente morte do deserto trazem uma nova perspectiva para sua forma de ver a vida, considere compartilhar esta análise com alguém que também valorize a sofisticação da natureza selvagem. Registrar essa investigação no seu repertório mental é, em essência, entender as margens de erro que definem a vida em qualquer ambiente hostil. Continuamos, portanto, a desconstruir os mitos da sobrevivência bruta para revelar a engenharia do comportamento que mantém a vida pulsando sob as condições mais inóspitas possíveis. Há um equilíbrio que o deserto exige. Uma entrega total ao ritmo que dita as horas. Aquele que domina essa cadência, aquele que aprende a sincronizar sua existência com a respiração do Kalahari,
torna-se indistinguível da própria paisagem, um sussurro de vida entre as dunas, sempre atento ao mínimo sinal de oportunidade, sempre consciente da fragilidade que sustenta sua própria existência. A gestão desses riscos não é apenas uma habilidade, é a única linguagem compreendida pela imensidão. Observar a caçada no Kalahari é contemplar uma geometria de paciência. Diferente das savanas, onde a abundância dita o ritmo, aqui o gasto energético deve ser calculado com a precisão de um algoritmo biológico. Todo salto, toda perseguição que falha, não é apenas um jantar perdido, é um déficit calórico que diminui as chances de sobrevivência para o próximo ciclo lunar. Enquanto a percepção comum sugere que a força bruta define o vencedor, a realidade exposta sob o sol inclemente aponta para um fenômeno de ordem superior, a eficiência intelectual na economia de esforços. O predador que prospera não é necessariamente o mais veloz, mas aquele que compreende a topografia do erro alheio. Eles leem o vento, interpretam as oscilações na vegetação xerófila e antecipam trajetórias antes mesmo da presa traçar sua fuga. Essa habilidade de processar o caos antes que ele se torne um evento concreto é o que separa a continuidade genética do silêncio definitivo. Considere a dinâmica das sombras no final da tarde. Pequenos roedores e répteis, ao buscarem abrigo sob arbustos espinhosos, revelam vulnerabilidades que apenas um olhar treinado percebe. O predador em repouso absoluto, imóvel sobre a areia quente, monitora esses movimentos com uma calma que desafia a biologia do esforço. Existe uma economia de intenção. Caso o movimento seja precipitado, o som alcança o alvo antes da garra. A presa dispara, o esforço é dissipado no ar aquecido e o predador amarga mais uma hora de jejum. Se, por outro lado, a espera atinge o ponto exato de sincronia entre a distração da presa e a aproximação cinzenta do caçador, o sucesso se torna quase matemático. Esse jogo de sombras não perdoa erros de julgamento. Muitos se convencem de que a vitória na natureza selvagem depende de uma sorte casual. Mas a observação técnica revela que a probabilidade é construída pacientemente através de 1000 microajustes posicionais. A água, ou a falta crônica dela, dita as regras desse tabuleiro. Diferentes espécies desenvolveram respostas antagônicas para resolver o mesmo problema térmico. De um lado, animais que dependem da extração de umidade dos bulbos e raízes profundas, alterando seus padrões de forrageio para os horários onde a transpiração é mínima. Do outro, os predadores que contornam a escassez, transformando a biologia da presa na sua própria fonte de hidratação. É uma relação de dependência cruel, mas perfeita em sua funcionalidade. O que à primeira vista parece um cenário de desolação sem fim, é, na verdade, um sistema fechado de reciclagem constante de energia. A perda de um indivíduo dentro desta rede não é um fim, é a transferência de recursos essenciais para que o elo superior da cadeia mantenha sua temperatura interna, assegurando que o sistema continue a rodar sob o sol impiedoso. Se você notar o padrão, entenderá que não existe tragédia na morte de um herbívoro nestas planícies. Existe apenas a manutenção do equilíbrio dinâmico que mantém o Kalahari vivo, embora à beira do colapso térmico. Muitos tentam projetar qualidades humanas nesses ciclos, atribuindo crueldade ou heroísmo onde deveria haver apenas a compreensão fria dos processos naturais. Quando o horizonte oscila sob o calor, as silhuetas se confundem. Aquele que interpreta o deserto como um campo de batalha esquecido tende a perder a dimensão da verdadeira luta, a adaptação contínua contra a segunda lei da termodinâmica. A desordem é o estado natural do deserto,
E a vida, por definição, é o esforço organizado para manter essa desordem à distância pelo maior tempo possível. O predador que aprendeu a ler a mudança na densidade do ar sabe que uma tempestade de poeira, por mais severa que seja, carrega consigo a promessa de uma desorientação momentânea na manada, um erro tático que ele pode explorar. É preciso ter a lucidez necessária para não subestimar o custo dessa exploração. Qualquer movimento em falso durante a visibilidade reduzida significa um risco inaceitável de lesão. No deserto, uma pata quebrada não é uma fatalidade temporária, é uma sentença de inanição irrevogável. Contrastar o comportamento de bandos com a solidão de caçadores de tocaia revela muito sobre as estratégias de mitigação de risco. O grupo, ao dispersar-se em busca de recursos, aumenta sua área de detecção, mas paga o preço com a redução da segurança individual. O caçador solitário, em contraste, sacrifica a visão periférica de uma coletividade pela precisão extrema de um golpe cirúrgico. São duas vias distintas para o mesmo destino de sobrevivência. É instigante pensar na pressão seletiva que empurrou essas espécies para esses extremos cognitivos. Se pudéssemos traduzir a inteligência das espécies do Kalahari em métricas de processamento de informação, descobriríamos que a capacidade de antecipação aqui é superior à de muitos ambientes onde a comida é farta. A escassez não atrofia a mente, ela a lapida até torná-la afiada como um espinho de acácia. O ambiente força o ser a ser mestre do seu próprio corpo, consciente de cada músculo, de cada respiração, de cada batimento que poderia denunciar sua presença antes da hora. Existe um silêncio antes do bote que parece suspender o tempo geológico do deserto. É o momento em que a variável externa do vento encontra a variável interna do instinto. Nesse ponto, toda a teoria de que o deserto é um lugar de morte é substituída pela evidência de que ele é um laboratório de máxima eficiência. O espectador que acompanha essas sequências, mesmo através da tela, começa a desenvolver um olhar clínico sobre as dificuldades próprias do cotidiano, percebendo que a resiliência é menos sobre suportar o peso da dor, e mais sobre a precisão de onde e como aplicar a força necessária. Aqueles que buscam compreender os meandros dessa engrenagem biológica acabam por encontrar algo curioso. Quanto menos se tenta forçar o ambiente a ceder, mais a natureza revela as brechas necessárias para a existência. Se este exercício de observar a vida em seu limite extremo gera em você uma nova curiosidade sobre como a adaptação molda não apenas os animais, mas toda forma de existência organizada, talvez valha a pena registrar essa reflexão acompanhando as próximas etapas desta investigação, que, em última análise, nos traz de volta ao ponto de partida de toda a história natural. O lugar onde começamos e para onde, inevitavelmente, olhamos sempre que buscamos respostas. A vastidão do Kalahari nunca se entrega totalmente, ela apenas concede vislumbres aos que têm paciência suficiente para permanecer em silêncio sob o sol. A transição entre o crepúsculo e a noite no Kalahari não é uma mera mudança de temperatura, mas uma reconfiguração completa das hierarquias de poder. Enquanto o sol se retira, as areias retêm um calor latente que dita o ritmo dos movimentos. A termodinâmica aqui não é uma disciplina abstrata dos livros, mas uma condição imposta à pele e aos sentidos de cada criatura que se move na penumbra. Quando o calor deixa de irradiar do céu para emanar do solo, animais que habitam as camadas mais superficiais da areia começam sua ascensão. Esta é a brecha que a evolução escavou entre o império do dia e o domínio das sombras. O custo de um movimento mal calculado, sob a luz pálida da lua, é medido em oxigênio e energia, recursos cujas reservas são sistematicamente estressadas por um ambiente que não permite desperdício.
Entender essa dinâmica de troca energética é perceber por que tantas vezes o que classificamos como audácia no comportamento predatório é apenas o resultado de um cálculo frio sobre a probabilidade de falha em relação ao ganho calórico. Se um indivíduo, em um contexto de abundância, pode se dar ao luxo do erro, a austeridade do Kalahari pune qualquer desvio com a estagnação metabólica. O padrão de vigilância que sustenta as presas nesta zona de transição não é contínuo, mas pulsante. Elas interrompem a alimentação em intervalos matemáticos, uma estratégia de gerenciamento de risco que mantém o custo da sobrevivência sempre abaixo do limiar de exaustão extrema. Consideremos por um momento a mecânica da furtividade em um terreno onde a vegetação raramente oculta o corpo por inteiro. A camuflagem, no deserto, deixou de ser apenas a cor das penas ou do pelo. Ela se tornou comportamento. O mimetismo de movimento, aquela capacidade específica de sincronizar o caminhar com as correntes de ar que agitam os arbustos, é a diferença entre a caça bem-sucedida e o gasto inútil de energia. É possível notar que, enquanto em outros ecossistemas a estratégia dominante é a força bruta ou a velocidade, o Kalahari premia a supressão do ruído sensorial. Cada graveto pisado é uma notificação sonora que viaja quilômetros no ar rarefeito e seco. Os predadores que dominam esta área, portanto, são aqueles que refinaram a biomecânica da pisada, convertendo o impacto num deslizamento quase líquido. Esse processo não é fruto do acaso, mas de uma pressão de seleção que atua de forma implacável sobre as linhagens que não conseguiram dominar a física do silêncio. A pergunta que emerge para qualquer observador atento é como essa economia de movimento influencia o próprio estado mental do predador. A concentração necessária para manter essa disciplina por horas, às vezes dias, altera a estrutura da vigília e torna o foco algo intrinsecamente ligado à ausência de ação. Existe um contraste fascinante quando comparamos os habitantes que buscam as fendas subterrâneas para escapar do ápice do calor com aqueles que permanecem expostos, utilizando as sombras projetadas pelas formações rochosas ou as raras acácias. A divergência reside no investimento adaptativo. Uma linhagem optou pela reclusão, tornando-se mestre na interpretação das vibrações do solo. A outra optou pela tolerância térmica, elevando a temperatura interna a patamares que seriam letais para outras espécies. Essa bifurcação na estratégia de sobrevivência revela uma verdade biológica profunda. O ambiente não oferece um caminho único para o sucesso. Pense em como o comportamento de buscar a sombra em ângulos específicos altera a trajetória da luz ao longo das horas. Aqueles animais que possuem a intuição ou a memória espacial para antecipar essa trajetória ganham margens de sobrevivência que outros perdem. Este é o tipo de inteligência tática, quase geométrica, que as câmeras raras vezes conseguem capturar com a devida profundidade, mas que define a sucessão das gerações na areia vermelha. Observar a persistência da vida diante de horizontes tão áridos exige que deixemos de lado a interpretação antropocêntrica de luta pela sobrevivência. No Kalahari, o que ocorre é um alinhamento funcional entre o organismo e os limites geofísicos. Quando as nuvens carregadas finalmente trazem a chuva, o deserto não se torna um jardim. Ele se torna um frenesi de pressa biológica. As sementes que esperaram anos sob o solo estéril germinam com a urgência de quem tem poucos dias para completar um ciclo de décadas. Os animais ajustam seus ritmos para esse novo tempo. O paradoxo é absoluto. O deserto, que parece perene e estático, é, na verdade, um dos cenários mais dinâmicos do planeta, se medido pela intensidade das transformações em curtos intervalos.
Quem compreende isso deixa de olhar para a paisagem como um cenário de desolação e começa a enxergá-la como um arquivo vivo de soluções extremas para problemas universais de energia e limite. A capacidade de discernir essas sutilezas é o que diferencia o espectador passivo do analista que realmente absorve a lógica da escassez. Imagine uma hierarquia onde a autoridade não é dada pelo tamanho, mas pelo nível de informação retida sobre as fontes de umidade. A disputa por um bulbo subterrâneo ou por uma cavidade que retém água após a tempestade é muito mais complexa do que uma simples agressão. Existe um sistema de sinalização, por vezes silencioso, por vezes olfativo, que define quem tem precedência. A integridade desse sistema é mantida por décadas, transmitida através das fêmeas mais experientes, que carregam consigo um mapa mental invisível gravado na memória de gerações. Esta rede de conhecimento é a verdadeira infraestrutura do deserto. Sem ela, a área seria desabitada. O que chamamos de instinto é, na verdade, um software biológico de uma sofisticação que a tecnologia humana atual apenas começa a mapear. Desprezar esse saber ou tratá-lo como algo meramente curioso e secundário é incorrer no erro de ignorar a própria base da nossa subsistência planetária. A resiliência não é um dado estático, é uma constante, uma variável que se reajusta toda vez que o Sol atinge o zênite. Se a precisão com que a natureza resolve esses conflitos desperta a necessidade de observar com mais clareza os mecanismos de resiliência que também regem as nossas próprias estruturas organizadas, sejam elas sociais ou biológicas, considere partilhar estas notas com aqueles que buscam a mesma lucidez sobre o mundo, garantindo que o conhecimento sobre como as crises moldam o caráter e o comportamento continue sendo disseminado e registrado. A persistência térmica do Kalahari é apenas a superfície de um mecanismo de filtragem muito mais profundo, onde o calor extremo atua como um editor impiedoso do comportamento animal. Durante o dia, a temperatura do solo atinge níveis que tornariam insustentável qualquer atividade metabólica dissipadora. O resultado é o congelamento da paisagem. O movimento cessa, a respiração se torna rítmica e quase imperceptível. É nesse momento de aparente inércia que reside a verdadeira divisão entre as espécies, os oportunistas e os arquitetos da sobrevivência. Enquanto alguns buscam o refúgio das sombras ralas de uma acácia tortuosa, outros, dotados de uma adaptação cognitiva mais refinada, utilizam a termorregulação comportamental para manipular o próprio gasto energético, reduzindo a atividade cardíaca a níveis que, em qualquer outro ambiente, seriam interpretados como agonia. Diferenciar o pânico da estratégia calculada é o que define o sucesso nesta bacia de areia vermelha. Pense num predador que escolhe não perseguir a presa imediata, poupando energia num momento de radiação intensa para investir tudo no início do crepúsculo. Se nada disso fizer sentido por um prisma de eficiência pura, tente olhar pela lente da gestão de ativos biológicos. A presa que se move antes da hora torna-se um alvo fácil, não por fragilidade, mas por erro de timing. O custo de ignorar o ciclo diário é, frequentemente, o esgotamento fatal antes que a primeira sombra longa se projete sobre as dunas. O sistema penaliza severamente quem não domina a leitura do ambiente, demonstrando que a inteligência no deserto não é abstração, mas a capacidade absoluta de sincronizar o tempo do corpo com o relógio térmico da natureza. Considere uma espécie de pequeno carnívoro de hábito noturno. A transição da segurança da toca para a exposição do espaço aberto noturno exige um processamento sensorial que mapeia, em tempo real, as variações de temperatura do ar que indicam presas enterradas ou escondidas.
Não há margem para tentativas aleatórias. O sucesso depende da precisão. Esse nível de acuidade não surge por sorte. É uma pressão seletiva milenar. Todo aquele que erra simplesmente desaparece. Aqueles que permanecem são a destilação de sucessivas gerações que refinaram essa capacidade de detecção até quase a perfeição. Existe uma sofisticação matemática oculta na forma como esses animais varrem o terreno, calculando probabilidades de encontro com base em padrões de umidade do solo que, para os nossos olhos desatentos, passariam despercebidos. Se você sente, ao ouvir sobre tamanha complexidade, que o nosso modelo de vida urbana nos desconectou dos princípios fundamentais de sobrevivência, é porque a sensação não é infundada. Vivemos num ciclo de excessos e previsibilidade, longe da borda de erro que dita a vida no deserto. No entanto, os mecanismos de conservação de energia e de otimização de recursos que vemos aqui são os mesmos princípios que regem qualquer sistema fechado de eficiência, seja um projeto técnico ou uma estrutura de negócio. Desprezar essas lições é ignorar a própria arquitetura do que significa ser resiliente num cenário de escassez crítica. Aqueles que compreendem que o luxo de hoje pode ser a escassez de amanhã tendem a observar essas dinâmicas de sobrevivência com uma seriedade que desafia o senso comum do imediatismo. A questão central não é sobre como o animal suporta o calor, mas como ele integra esse desafio à sua economia de existência. A falha recorrente é tratar essa adaptação como uma curiosidade biológica, quando se trata, na verdade, de uma lição sobre a gestão do impossível. A cada ciclo de 24 horas, ocorre uma encenação onde a inteligência silenciosa é a moeda de troca. Quem acumula a maior carga de informação sobre as variações microclimáticas controla o território. A hierarquia, portanto, é informativa. A autoridade, sem dúvida, é funcional. Se este olhar sobre a lógica interna de um ecossistema hostil faz sentido para quem questiona a própria capacidade de adaptação em tempos de incerteza, o caminho para entender o futuro pode estar justamente no estudo silencioso daqueles que já possuem a maestria em sobreviver ao pior que o ambiente tem a oferecer. A inteligência necessária para perdurar no Kalahari não é sinônimo de força bruta, mas de uma precisão cirúrgica na percepção. O predador, neste deserto, atua como um sistema de processamento de dados biológicos. Ele lê a trajetória do vento, sente a vibração mínima na crosta do solo e interpreta o comportamento das aves necrófagas como um mapa de oportunidades. O que chamamos de crueldade da natureza é, na raiz, uma disciplina matemática de alocação de energia. Enquanto a negligência é punida pela extinção imediata, a adaptação consciente, a habilidade de discernir entre a economia de movimentos e o ataque preciso, eleva o espécime a um novo patamar de domínio. O custo do erro aqui não é uma queda de rendimento, é o silêncio definitivo. Essa estrutura de sobrevivência despojada de adornos revela uma verdade desconfortável. A resiliência não surge em tempos de abundância. Ela é lapidada na escassez absoluta. Para quem observa estes mecanismos, a perspectiva sobre a própria realidade se altera. Não vemos mais o ambiente como um cenário estático, mas como um sistema de pressões que exige resposta constante. Aqueles que encontram valor nesta análise comportamental e buscam decifrar outras arquiteturas de eficiência adaptativa na natureza, encontrarão em nossa rede de investigação novos desdobramentos sobre a lógica dos ecossistemas complexos. Ao compartilhar este olhar com alguém que valoriza a precisão estratégica, você ajuda a manter viva a discussão sobre o que realmente significa persistir quando as condições se tornam críticas.